De volta aqui no Rádio Esportes, tivemos nessa quarta-feira 2 jogos pela Série A do Brasil, duelos adiados, né, por diversos motivos. Pela rodada de número 2, Cuiabá e Vitória empataram por 0-0. Foi o jogo entre um time que não tinha vencido ainda e outro time que tinha perdido todos, inclusive não tinha marcado um gol sequer. Quanto foi o jogo? 0-0. Claro, 0-0, Cuiabá e Vitória empolgando ninguém conforme esperado. E pela quinta rodada tivemos uma vitória importante do Juventude. Fez 1-0 contra o Atlético Goianiense, gol único marcado pelo Lucas Barbosa ao fim do primeiro tempo. O Dragão teve muitas oportunidades, 22 chutes contra 8 do Juventude, que segurou esse 1-0 e conquistou uma vitória importante, que o coloca na 12ª posição. O Atlético Goianiense está na 18ª colocação no momento. E os 2 últimos lugares do campeonato são justamente ocupados por Vitória, 2 pontos, e Cuiabá, 1 pontinho só. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. CBF está aproveitando a chance aí para colocar alguns jogos em dia. No fim de semana, domingo às 4 horas, tem outro desses jogos. Criciúma e Cuiabá vão se enfrentar domingo às 4 horas em Criciúma. Criciúma que só tem até aqui 4 jogos no campeonato, né? Então, é a chance que estão tendo aí de tentar diminuir um pouquinho esse prejuízo. Ainda com várias pendências na competição, Atlético e Cruzeiro envolvidos nesse cenário também. Por exemplo, tem um Cruzeiro Internacional que foi adiado da 5ª rodada. Tem um Atlético e Grêmio da 6ª rodada que também foi adiado. Aí tem outros jogos do Inter, do Juventude. Isso aí ainda vai ter que ser remarcado. A tabela normal volta semana que vem, a 8ª rodada, a partir de terça-feira, já com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Rádio Esportes Debate. E nessa história da volta do Brasileiro, terça-feira que vem, 8ª rodada, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Atlético, 9h30 da noite. Léo Figueiredo, com tantas ausências que o Álvaro Damião trouxe há pouco, que o Cláudio Rezende tem acompanhado, Henrique André também, o Gabriel Milito deveria mudar o jeito de jogar ou o sistema tático do Atlético, ou dá para seguir com o que tem? Ô Cirilo, ele tem poucas opções para mexer. A dificuldade que ele tem maior de mexer num sistema tático é que ele não tem um lateral esquerdo. Porque se ele mudasse um esquema que quase sempre é de 3 jogadores ali atrás, principalmente quando o Galo tem a bola, e o Galo é o time que mais tem a bola, né, no Campeonato Brasileiro, ele faz uma linha de 3 jogadores ali. Ele utilizava um zagueiro e o Arana pelo lado esquerdo. Só que nesse momento ele não tem o Arana lá no lado esquerdo, então ele vai utilizar o Scarpa. Se ele joga num 4-4-2 mesmo, para utilizar o Saravia como lateral mesmo lá, ele não tem um lateral esquerdo para colocar ali e não pode colocar o Scarpa para jogar de lateral esquerdo. De ala esquerdo, tudo bem. Agora de lateral esquerdo não dá. Então, defensivamente, ele não tem muito para onde sair. A não ser que ele queira ou ele possa utilizar uma formação com 3 zagueiros mesmo. Que ele utilize os 3 que ele tem ali, tirando o Rômulo. Que ele utilize Lemos, o Fux e o Rabelo. E aí ele pode ter uma linha de 4 ou 5 no meio-campo, tendo o Scarpa aberto pelo lado esquerdo e o Alisson aberto pelo lado direito. Ou até mesmo o Saravia jogando pelo lado direito e adiantar o Alisson, para usar o Alisson como um atacante. Mas é isso. São essas as pequenas mudanças que ele pode considerar fazer, tamanho o estrago que ele tem em mãos agora de jogadores machucados e convocados. Então, não tá fácil a vida do Milito agora. São poucas opções e acho que ele vai ter que tirar um coelho da cartola. Por quê? Porque o Galo já desperdiçou pontos importantes em casa no Brasileirão. Não pode desperdiçar mais nenhum ponto no Brasileiro. O saldo do Galo, pro time que ele tem e para a expectativa que ele coloca, é negativo nesse momento. Então o Atlético precisa pontuar. O Galo vai precisar sobreviver bem a esse período com vários desfalques. Agora, a vida do Milito não tá fácil. Ô Ale, tem que mexer no jeito de jogar, tem que mudar sistema tático, dá para jogar com o que tem, com os atletas que tem à disposição para esse duelo de terça-feira contra o Bragantino. Queria sua opinião sobre isso. Você sabe que quando ele chegou aqui, né, ele até trabalhou mais ou menos nesse sentido. Muita gente dizia que ele mudava o time dele de acordo com o adversário. Isso acabou caindo por terra quando ele viu a qualidade dos jogadores que ele tinha na mão, né? Quando ele descobriu, por exemplo, quem era o Scarpa, porque ele estava meio desavisado, né? Que fala, ficou os 3 primeiros jogos, por exemplo, o Scarpa foi reserva, né? E ele mudou mesmo, você pegar a primeira partida da final do Mineiro para a segunda,
Ele muda bem o time. Já tem mudança clara. Com 3 volantes e tal. E aí ele foi entendendo mais ou menos quem era o elenco dele, e aí ele escolheu os seus preferidos e aí repetia com eles, né? Agora, eu acho que sim, que ele tem que fazer algumas adaptações. Só que a ideia aí é que o prejuízo tá aí, o prejuízo técnico é evidente, não tem como... Até por causa das lesões, né? Tava fazendo hoje as contas ali. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, por convocação, são os times mais atingidos. Flamengo com 5 titulares, o meio-campo todo. E o Palmeiras com 4 titulares ali, o sistema defensivo praticamente todo alterado, né? Mas só que tem as lesões. Ainda tem as lesões, né? E aí é uma coincidência infeliz, porque o centroavante titular tá machucado e o reserva foi convocado. O lateral esquerdo titular foi convocado, mas o reserva tá machucado. Então acho que ele tem que fazer algumas adaptações. O que eu faria? Minimizar o prejuízo técnico, que é deixar o principal jogador do time hoje no lugar que ele se sente mais confortável, porque é o cara que deve decidir o jogo. Então eu faço improviso nas outras funções. Por exemplo, o Bruno Fux jogando na lateral esquerda. O Bruno Fux é um cara que tem facilidade para sair pro jogo, já atuou nessa função e que evidentemente não vai comprometer no momento defensivo. Pode ser até que ele nem suba tanto, não vá ao fundo, natural. Mas eu colocaria o Fux na lateral esquerda para preservar o Scarpa no lado direito, porque é o jogador que pode me trazer soluções, né? Eu acho que uma continuidade pro Pedrinho é importante, né? Evidentemente o Batalha como volante, voltando à função dele, e talvez mais minutos pro Alisson, para ele se sentir mais confiante. Mas na minha cabeça é isso. Você faz o improviso onde você tem menos chance de ser decisivo. E onde você tem mais chance de ser decisivo, você mantém. Que é o caso, por exemplo, do Scarpa. Você acha que dá, Léo, para preservar o Scarpa na função em que ele começou a se destacar no Atlético, em vez de colocar ele do lado esquerdo? Então, eu acho que esse período que o Milito tá tendo é exatamente para conseguir achar uma alternativa para isso. O Milito deu um indicativo de que o que ele vai fazer mesmo é o Scarpa na esquerda, né? Porque com o Arana ele já fez isso, né? É porque você tem que colocar numa balança, né? Se você leva o Scarpa pro lado esquerdo, você resolve, né, pelo menos a parte ali de ataque, a qualidade que o Scarpa tem, mesmo estando no lado esquerdo, você consegue solucionar o Arana. Mas como que você soluciona no lado direito? Então com o Alisson. O Alisson no lado direito, ele entrega o mesmo tanto que o Scarpa tem entregado? Não entrega. É um estilo completamente diferente, inclusive. Mas e se eu deixo o Scarpa lá no lado direito, quem eu coloco lá na esquerda? Ou talvez o próprio Alisson? Ou o Pedrinho? Ele tem alguns canhotos que podem fazer ali, que é o que o Scarpa faz. Eles não têm a qualidade do Scarpa, mas o que o Scarpa faz, que é chegar à frente, cruzamentos. Então, ele tem esse período para fazer testes. Eu concordo com o Alê. Eu acho que se ele achar uma alternativa para o lado esquerdo, não mexe no Scarpa. Porque você já está perdendo jogadores importantes e um cara que tem sido decisivo para você é ele por ali. Mas outro dia ele fez 2 cruzamentos para gol. Ele vai fazer cruzamento de onde for, amigão. Ele é um dos caras que melhor... Eu acho que talvez seja o melhor cruzamento no futebol brasileiro, seja do Scarpa. Ele tem muita qualidade, só que muda o perfil. Então, o Hulk já não tá no time. Qual o comentário que eu faço sobre o Hulk? O Hulk joga onde ele quiser. Então, o Hulk, ele fala, eu quero jogar mais pelo lado direito, mais à frente, pelo lado esquerdo. O craque do seu time, você joga pra ele. Você joga em função dele, porque ele é o craque do time. Sem o Hulk, quem é o craque do time do Atlético? É o Paulinho ou é o Scarpa nesse momento? É o Scarpa. É o Scarpa. Ele é o principal jogador. Então, vou potencializar o Scarpa. Então, essa é a dúvida que eu trago, né, para essa reflexão que o Milito tem que fazer. Na balança dele, ele precisa organizar o time, mas ele não pode perder o seu principal jogador sem o Hulk, que hoje é o Scarpa. Ô, Cirilo, Saravia, Lemos, Rabelo e Fux. Batalha, Zarate, Pedrinho, Alisson, Scarpa e Paulinho. O Alisson seria pro lado esquerdo. Esse seria o meu time. Mas vale lembrar que da última vez que ele teve tempo pra treinar, ele colocou talvez a pior escalação dele, né? E quando ele coloca o Alan Franco de primeiro volante, o Zarate de segundo, mexe com o time inteiro pra botar o Batalha na zaga, sendo que ele tinha zagueiro lá. Então não dá pra saber muito. Esse seria o meu time.